Gente, você sabe que o Estado moderno, esse Estado que a gente vive hoje, né, organizado em 3 poderes, ele foi basicamente desenhado no período anterior à Revolução Francesa. Todo mundo foi à escola e estudou Iluminismo, que era um movimento que propunha, como o próprio nome está dizendo, jogar a luz da razão na cabeça das pessoas. As pessoas viviam numa certa obscuridade, eles entendiam. A gente vivia um período muito perigoso, que era o período do absolutismo monárquico na França, não é? Que tinha atingido seu auge com Luís XIV, que chegou a ponto de dizer o Estado sou eu, ou seja, eu sou a França, não é? Depois Luís XV, e termina com o bobo do Luís XVI, que era um coitado, casado com a tonta da Maria Antonieta, e que acabaram perdendo sua cabeça, né? Foram guilhotinados em 1793, depois da Revolução. Na verdade, guilhotinaram 2 tontos. Mas o mais importante não é isso. Antes da Revolução Francesa, havia um movimento filosófico, não é, comandado por homens extremamente importantes, não é, como Voltaire, como Rousseau, como Montesquieu. O pensamento desses homens é que serviu de base para a formação, para acontecer o que a gente chama de Revolução Francesa. Não é? Voltaire, com a ideia da verdade relativa que as coisas tinham, não é? Acabar com a ideia do absolutismo, não é? Portanto, cada pessoa pode ter uma percepção das coisas, que é o que vale hoje. Hoje vale muito mais a percepção que a gente tem da realidade do que a própria realidade, não é? Nós temos o Rousseau, que é um filósofo muito importante, não é? Que disse algumas coisas com as quais eu não concordo propriamente, de que o homem nasce bom e a sociedade corrompe esse homem, mas não interessa, eu não estou aqui para isso. Mas ele diz isso no discurso sobre a desigualdade entre os homens, que é uma obra de 1755, não é? Que é um ano emblemático, que é o ano da morte do Montesquieu. Mas o Rousseau tem uma obra de 1762 muito importante chamada Contrato Social. E o que ele diz no Contrato Social? Ele diz que para a gente viver em sociedade, vejam a mesma sociedade do Aristóteles lá atrás, é necessário que cada pessoa ceda uma parte da sua individualidade. Então eu deixo de ser, por exemplo, 100% eu, para ceder um pedaço de mim, por exemplo, 10%, 15%, 50%, em favor de uma entidade fictícia chamada Estado. Para que eu faço isso? Né? Para que eu estabeleço esse contrato? Para que esse Estado possa gerenciar a vida de todo mundo. Não de modo absoluto, mas para que ele possa fazer o que nós não podemos e não sabemos fazer. Por exemplo, o homem não sabe fazer justiça. Né? Quando a gente lê na Bíblia a lei de Italião, olho por olho, dente por dente, aquilo parece um absurdo. Né? Quer dizer, se alguém quebrar meu dente, eu tenho o direito de ir lá e quebrar o dente daquela pessoa. Parece uma coisa bárbara, parece uma coisa absurda, mas não é. É um grande avanço em termos de justiça. Por quê? Porque antes era assim, alguém quebrava meu dente, eu ia lá e matava a família da pessoa inteira. Repara se você não tem vontade. Alguém atropela e mata seu filho, a sua noção de justiça qual é? É ir lá pegar a família inteira dele, trancar na casa e botar fogo. E queimar todo mundo. Quer dizer, o cara matou seu filho e você quer matar a família do cara inteiro. E essa é a noção que a gente tem. Porque o homem privado, ele não sabe fazer justiça, ele sabe fazer vingança. E o que o Estado vem? O Estado vem para intermediar essa relação. Por isso que a gente diz que o Estado de Direito, criado neste período aí, pré-revolução, ele propõe que o Estado de Direito seja um triângulo. Na base desse triângulo fique o autor, é a pessoa que propõe a ação. Na base desse triângulo fique o réu, contra quem é proposta a ação e a quem é garantido amplo direito de defesa, que todo mundo ouve falar por aí, tem um ex-presidente que não para de falar disso. E no meio, mas acima dos dois, fica o juiz. Então o que acontece? O juiz não se confunde com as partes, ou pelo menos não devia se confundir, né? Alguns ministros do Supremo no Brasil não entendem muito bem isso não é? Mas o fato é que a vontade desse juiz é que vai valer. Ele está entre as partes, mas acima delas. Isso é o contrato social. Isso dá a base da convivência do Estado moderno. E é extremamente importante que a gente tenha um ente separado de nós, cuidando um pouco da nossa vida. Para isso é necessário pagar impostos. E é por isso que se chama imposto. Muita gente chama aqui o pagador de impostos de contribuinte. Saibam que vocês não são contribuintes. Contribuinte vocês são na igreja. Você vai à igreja, o cara passa a sacolinha, você dá o dinheiro se você quiser ou não. Para o Estado não é assim, por isso chama imposto, você é obrigado a pagar. Então pare de chamar-se a si próprio de contribuinte e comece a chamar-se pagador de impostos e exija que aquele imposto que você pagou seja revertido para aquilo que você pagou e não para manter essa máquina ineficiente que a gente tem aí. Um judiciário cheio de gente, ineficiente e moroso, um legislativo cheio de gente, cheio de cargo, ganhando altos salários, com altos privilégios, não é? E um executivo da mesma maneira, cheio de cargo comissionado, cheio de gente. Basta ver que o Palácio da Alvorada,
não é? Veja que é o poder executivo, o ápice do poder executivo brasileiro, tem mais ou menos 3.500 funcionários. O Palácio da Alvorada, só para vocês terem uma noção. E a Casa Branca, que é o ápice do poder executivo nos Estados Unidos, que é a nação mais importante da Terra, tem apenas 340 funcionários. Vocês já vejam, 340 funcionários contra 3.500 da porcaria que é a nossa Brasília. Mas ainda neste período iluminista, nós temos a publicação em 1748, salvo engano, do Espírito das Leis do Montesquieu. Montesquieu é um juiz e é ele que divide, ele que acaba com o poder absoluto do rei, dividindo, na verdade, o Estado em 3 poderes. O poder executivo, que serve para administrar, não é, o país, ou o governo, ou o Estado, ou a prefeitura. O poder legislativo, que faz as leis, ou que pelo menos deveria fazer, e o poder judiciário, que faz cumprir essas leis. O problema é que aqui no Brasil a gente tem isso tudo troncho, porque o poder executivo brasileiro legisla por meio de medida provisória, que é um absurdo, não é? O poder legislativo come na mão do poder executivo, daí que a gente diz que a gente tem aqui no Brasil um presidencialismo de coalizão, que é um absurdo, não é? Próprio do parlamentarismo, e a gente tem um judiciário que se mete em tudo aqui, né? A ponto de que a gente viu recentemente um ministro do Supremo Tribunal Federal tomando uma medida de ofício. E, na verdade, o judiciário não toma medidas de ofício. O que é ser de ofício? Ele tem que ser provocado para responder. Quer dizer, o advogado de um sujeito condenado não fez um pedido e o juiz concedeu esse pedido sem que esse pedido seja feito. Ilegalidade maior que essa não existe. Ou seja, isso foi criado antes da Revolução Francesa. Deveria estar valendo. É assim que vale nos países desenvolvidos. Mas, infelizmente, no nosso não vale. Eu acho que é bom que vocês entendam o que significa poderes interdependentes, mas autônomos, né? Isso não acontece aqui no Brasil. Basta ver que o governador indica os desembargadores e o presidente da República indica os ministros do Supremo. Isso é um absurdo total, porque são essas pessoas que vão julgar depois esse governador e esse presidente da República. Eu sou Nailor Marques Júnior, eu estou aqui tentando ajudar as pessoas a entenderem um pouco mais de política. Se você quiser saber mais, está aqui o endereço do Integra E, entra aí e você vai ver todos os vídeos.